Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu trouxe o Marcos André, que é meu amigo de séculos e séculos. Ele fez um plot twist de gestor de TI, agora para psicoterapeuta, e ele me falou o seguinte: Duda, a liderança mudou, o mundo mudou, e se você tiver uma liderança anos 90, você vai perder os seus melhores talentos. Bem-vindo, Marcos! Obrigado, Duda. Se de séculos atrás, parece até que a gente é meio vampiro, né? De séculos atrás. Séculos e Mas séculos. é bastante tempo, bastante história tempo, já profissional, né? Junto. Da Alog/Equinix até hoje, né? Isso. E o LinkedIn tá aí para manter essas amizades acesas, né? Certeza. Porque a gente usa muito mais o LinkedIn do que o Instagram, né? Não só LinkedIn, propósito também, né? É sim. Agora eu quero saber desse plot twist de gestor de TI. Você era de uma área de suporte técnico, quase 24/7, sempre me ajudou. Quase não, era 24/7. Era 24/7. Para quem não sabe, eu trabalhei como gerente de contas na Alog, depois passou para a Equinix, e eu sou formada em marketing, comunicação social, marketing, relações públicas. Então, ele me ajudava muito quando os clientes me ligavam e falavam assim: tô com problema XYZ. Abre o chamado, abri. Marcos, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Basicamente, era resolver problema de cliente. Era resolver problema de cliente, né? De suporte, instalação, etc. Eu agradeço muito. Mas eu quero saber, como é que foi essa transição de carreira? Como? Por quê? Você quer a versão bonitinha de palestra ou a versão real? Real, aqui é só real oficial. Que a versão bonitinha de palestra de todo mundo que fez transição de carreira eu fiz transição de carreira e agora sou mais feliz. Não, tem a vida real. Tem. Então, eu fui executivo na área de tecnologia e acabei me especializando nessa área de atendimento ao cliente, que hoje se chama Customer Success, né? Sucesso do cliente. Ela deu uma profissionalizada e virou uma coisa mais madura. É o tal do CX, né? Mas basicamente é resolver problema de cliente. É para quem o cliente liga quando ele tem um problema e ele está reclamando porque algo não funciona como deveria. Então, o meu trabalho era um trabalho técnico, mas era um trabalho muito humano. Sim. Era um trabalho muito de conversar com pessoas, lidar com expectativas. E para melhoria desse trabalho, eu comecei a estudar as questões psicoemocionais, de relacionamento com o cliente, e comecei a mexer com as minhas próprias questões. Pronto. Porque quando você faz esses cursos, você tem que exercitar dentro da aula. E criou uma casca de inteligência emocional. E aí eu comecei a me questionar de coisas minhas. Legal, eu aprendi a identificar expectativas, fantasias, ilusões, emoções, mas e as minhas? E aí eu comecei a questionar a minha carreira. E eu voltava para casa sempre com uma carga emocional muito pesada. Porque o Marcos do dia a dia eu passava o dia inteiro ouvindo reclamação de cliente, lidando com mais de 100 funcionários e com expectativa de pares e família, e tinha 3 filhos, e casamento, e amigos, e vida pessoal. E eu tinha as minhas questões também. Então, no final do dia, eu ficava esgotado. Então, o Marcos era super produtivo, líder, com um livro publicado, premiado, dando palestra nos maiores eventos do Brasil, um profissional de sucesso, mas eu estava esgotado emocionalmente e fisicamente. Entendi. O que me levou a um episódio de burnout. Você teve burnout? Sim, eu tive. Eu fiquei internado, eu tive crise de labirintite com suspeita de AVC. Meu Deus, e como que você descobriu? E isso é interessante porque se você perguntar para pessoas que trabalhavam comigo, ninguém sabe dessa história. Porque essa parte não aparece, né? Não. O que aparece é que na semana seguinte ele estava lá produzindo de novo, íntegro e com a mesma performance. E aí ali eu decidi que eu ia mudar minha vida. Porque quando o médico falou para mim que eu tinha uma via neural de estresse que estava sobrecarregando o sistema circulatório, e no caso ele inflamou o labirinto, mas isso poderia ter ido para o coração, eu poderia ter tido um infarto. Claro. Eu poderia ter tido um AVC. E aí eu falei, não quero seguir essa vida, vou começar a mudar. E aí, silenciosamente, eu fiz um planejamento, aqueles planejamentos que a gente faz. Em 5 anos eu vou mudar. Só que a partir do momento que você decide que não quer mais aquilo, já era. Você inconscientemente muda a tua forma de lidar com as situações. E aí eu comecei a cometer sincericídio. Eu deixei de ser político, eu deixei de falar o que todo mundo queria ouvir, eu deixei de entrar no joguinho corporativo, aquele teatro corporativo, eu comecei a não aturar mais. Então eu passei a ser a pessoa nas reuniões que as pessoas perguntavam, qual a sua opinião? Aí eu dizia, quer saber mesmo?
Eu falava, tá tudo errado, não é assim. E aí comecei a criar inimizades e tal. E acabou gerando ali um momento de decisão de chega. E foi uma decisão em conjunto que foi muito boa pra mim. Acho que foi um momento do chega. Não tá dando mais nem pra mim, nem pra empresa. E aí eu saí e cheguei a um momento da minha carreira que eu tinha investimento, ações, dinheiro guardado. E eu pensei, esse é o momento de transição de carreira. Pré-pandemia? Pré-pandemia, eu investi 1 ano e meio, 2 anos só em estudo. Sim. E aí abri uma clínica. Abri uma clínica. E sim. comecei a atender com psicoterapia, feliz da vida. Nunca mais eu piso dentro de uma empresa. Tô feliz da vida atendendo pessoas até o dia que veio um presidente de uma empresa. E aí no atendimento começou a misturar as questões profissionais com questões do dia a dia. Sim. Estratégia, conflito com outros líderes. E aí, sem perceber, virou mentoria de negócios. Não, e assim, muita gente fala assim, não mistura a vida pessoal com o profissional. Mas o Marcos André é um só, a Eduarda é outra. Isso é impossível. Não é? Tem uma série na Apple TV, Ruptura. Eu até escrevi um post no LinkedIn sobre isso. É engraçado porque ela fala exatamente sobre essa dicotomia. No horário do expediente, você é uma persona. E Jung chama isso de persona. Você é um personagem. Você não é aquela pessoa de fato. Você tem outras aspirações, outros gostos que você não leva para o trabalho. E vice-versa. Na vida pessoal também, você acaba entrando numa conformidade social para tentar agradar as pessoas e você também não traz o que você é no profissional. Sim. Então, as pessoas não conseguem ser elas mesmas e criar uma identidade própria. E é isso que causa o adoecimento mental das pessoas, a dificuldade delas de serem quem elas querem ser. Quem elas querem ser em tempo real, 24 horas por Exatamente. dia. Você não precisa ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa Isso é fora. uma liberdade imensa. Imensa, né? Imensa. No outro dia me perguntaram qual é a maior vantagem hoje de você ser empreendedor e trabalhar com psicoterapia, saúde mental, treinamento, palestra. Eu falei, pra mim hoje a maior vantagem é escolher meus clientes. Eu digo não pra cliente hoje. Eu também. É maravilhoso, é libertador. libertador. É sim. É você ter inteligência emocional para entender que dinheiro é bom, mas não é tudo. Para saber que você pode passar 1 ou 2 meses com um faturamento um pouco menor, porque você falou não para aquele cliente, mas que você vai ser muito mais produtivo. Sim. Porque você falou não e vai poder atender muito melhor os outros clientes. Agora, tem uma questão de fantasia que é bom ilustrar também, porque eu já fiz esse trabalho também de forma social. Legal. De levar a psicoterapia também para comunidades mais vulneráveis. Marcos, esse trabalho de escolher o cliente, propósito, isso é uma coisa muito de quem tem privilégio. É claro. É. Mas você tem escalas de níveis de necessidade em que as pessoas precisam sobreviver, depois elas precisam desenvolver autoestima, para num determinado momento elas se questionarem, é isso mesmo? Pois é. Que é o momento da transformação. Tem um pesquisador chamado Richard Barrett, ele tem a escala de valores de Barrett, que ele fala isso, depois que você ultrapassa ali as escalas de Maslow, que você alcança o seu nível de auto-reconhecimento e autoestima, o que vem depois? Que foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei exatamente aonde eu queria chegar na minha carreira. E aí eu cheguei num momento que eu me perguntei, é isso? Eu estava já trabalhando com carreira internacional em São Francisco, viajando a trabalho, e aí no meio de gestores globais, sendo reconhecido como um líder global, eu olhava e falava, eu devia estar feliz agora soltando fogos, e por que eu continuo me sentindo vazio? Pois é. Então eu não vi horizonte depois disso. Para mim ia ser só uma conta bancária mais recheada, mas infeliz e vazio do mesmo jeito. Pois é, podendo te trazer AVC de verdade, né? E por que muitas pessoas não identificam quase, né? isso? Compensação. Quanto mais dinheiro ganha, mais gasta. Sim. E a pessoa fica presa naquele vício. E às vezes até a compensação tardia, né? Do tipo, eu tô fazendo isso, mas daqui a 1 mês eu vou poder tirar férias. Aí chega 1 mês, não consegue tirar as férias. Não, daqui a 3 meses eu vou ter um tempo com a minha família. E aí chega os 3 meses aí não tem, porque a empresa te manda para São Francisco, para Miami, para não sei o que lá. Eu lembro de um caso uma vez, um treinamento que eu fiz de liderança. E aí o professor perguntou, qual líder da sua empresa você se identifica? E aí eu parei com a caneta assim no caderno. Eu não me identificava com nenhum líder meu. E eu falei, eu não quero me tornar essas pessoas. Sim. E eu lembro de uma situação, férias de um líder, e aí ele voltou das férias. E aí, como é que foi as férias? Foi para um resort em Cancún, não me lembro agora onde foi. E aí, como é que foi? Cara, eu não sei, eu passei a maior parte do tempo bêbado. Meu Deus. Anestesiado. Compensação.
As pessoas não vivem. Não Elas vive. trabalham, ganham dinheiro e compensam. É. É o resumo E agora da me vida. conta dos bastidores que você falou, que você praticamente desafiou seu pai, né? Foi. Eu também desafiei meu, que Uhum, era bacharel em Direito. uhum. Ele falou, eu tenho 3 filhos e um deles vai ser advogado. Aí a mais nova foi, graças a Deus. Beijo, Larissa. Mas eu falei pra ele, olha, eu vou fazer comunicação, é o que eu gosto, é o meu propósito, e você ainda vai viver um mês do meu salário. Não chegou porque ele faleceu antes. Mas ele ainda teve tempo Aham. de se orgulhar de mim. Quando eu fui fazer a minha imersão no meu autoconhecimento e me perguntei por que que eu fui para a área de TI e cheguei nesse nível de infelicidade, eu descobri que a causa de eu escolher tecnologia foi para ganhar dinheiro mais rápido. Sim. E aí eu comecei a olhar e ver E que pra mostrar pro seu pai, né? isso não era uma coisa minha. Isso tem estatística sobre isso. Ah, As pessoas escolhem carreira por fatores emocionais. sim. Ou reconhecimento, e aí você tem uma pessoa que quer aparecer na capa da Forbes, Uhum. para infantilmente aparecer para os pais. Sim. A vida da pessoa está toda direcionada para um desejo infantil de ser reconhecido. Quando você olha a missão da empresa, ser a empresa reconhecida líder, isso é um desejo infantil, reprimido. Empresa que quer ser líder é uma empresa de presidentes e líderes infantilizados que querem reconhecimento das pessoas que não receberam na infância. E são vaidosos, né? E aí um outro fator de escolha de carreira, independência. Aham. Por quê? Porque você, enquanto adolescente, quando você está naquele auge emocional de descobrir sua identidade, você é confrontado dentro de casa. É verdade. Para você ser você, você vai ter que ganhar seu próprio dinheiro para ter a sua própria casa, para ter a sua independência. E eu fui para esse caminho. Então, quando eu fui escolher a carreira, qual que dá dinheiro mais rápido? Tecnologia. Sim. Escolhi TI, ganhei, cheguei nesse auge da minha carreira. Meu pai era empresário, um dos maiores clientes dele era a Mesbla, que quando faliu, acabou levando meu pai junto, e ele teve um problema de saúde, depois ele veio a falecer por infarto. Ele teve depressão por conta da empresa ter falido, e foi no auge da minha carreira profissional, eu estava na IBM. Caramba. Meu pai falindo, eu na IBM, cheguei a emprestar dinheiro para ele, comprei um carro para ele, porque ele estava com dívida, e meu pai depois faleceu, passou não sei quantos anos, eu já pai, com os meus filhos, tive um momento de reflexão, eu falei, cara, eu ainda estou competindo Como pai. com o meu pai, querendo provar que eu sou melhor do que ele profissionalmente. E aí foi um dos auges também para eu decidir mudar de carreira. Eu vi uma vez uma frase que é assim, você precisa sair da ilha pra ver a ilha. Eu acho que foi exatamente isso que você fez, né? Uhum. Você saiu você fez aquele movimento de sair, Sim. olhar. Mas assim, você falou assim, eu sou privilegiado. Mas você desenhou e construiu isso, né? Mas é assim, quando Quantas- você quantas fala noites, socialmente, é porque o pessoal acha nem todo mundo pode fazer isso. Então, a história da minha mãe vem de favela. A minha família era pobre. A minha família vem do Morro da Formiga, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aham. Só que enquanto a família inteira trabalhava, porque naquela época não tinha lei trabalhista, criança trabalhava Sim. em fábrica. Sim, fábrica, sim. E fazendo hora extra, Sim. e turno dobrado e ganhava hora extra. A minha mãe mentia para a família dizendo que estava fazendo hora extra para estudar. E ela se formou enfermeira. Aham. E depois que ela se formou, meu avô dizia que estudo era para rico. Pobre era que trabalhar para sobreviver. E aí a minha mãe começa a dar uma outra condição para a família. E aí eu nasci e a minha mãe passou esse valor para mim. A educação muda Muda. a vida das pessoas. Eu tenho o exemplo dela. Ela hoje é meu melhor exemplo de investimento. E aí, quando eu quis mudar a minha vida, eu falei, eu vou mudar pela educação, eu vou seguir o mesmo caminho da minha mãe, o legado que ela me passou como valor. E aí eu parei para estudar com o dinheiro que eu tinha planejado para fazer isso. Sim, minha mãe sempre foi independente, mãe solteira, etc. E sempre me mostrou, né? Ela fez faculdade de matemática, Aham. fez contabilidade também e sempre investiu na educação dela depois na minha Eu educação. fiz TI, pós em redes e internet, marketing estratégico, planejamento estratégico, gerenciamento de projeto. Aí eu mudei de carreira. Aí plot twist. Eu já fiz pós em psicologia positiva, neurociência, psicopedagogia, psicanálise, psicologia organizacional. E hoje você consegue juntar tudo isso e criar eventos, Essa é a parte palestras. legal. Eu passei um tempo ainda vivendo nos dois mundos. Sim.
Porque as pessoas ainda me chamavam para fazer consultoria de estratégia, de inovação. Eu trabalhei muito com startup. Tá. E aí isso era que pagava minhas contas. Sim. E a terapia me dava prazer, mas nem tanto. E eu ficava nesses dois universos. E ainda tinha a terceira perna de voluntário, né? Era. E aí eu ficava pensando, eu tenho que conseguir juntar as duas coisas. E eu fiquei nessa brincadeira uns 8 anos. Caramba. Fazendo esse exercício de juntar as duas coisas, exercitando, testando o que funciona, o que não funciona. Porque basicamente as empresas não aceitam o desenvolvimento psicoemocional. Tem muita resistência. O que você mais vê dentro de empresa hoje nas lideranças é produtividade e engajamento. Sim. Só que o engajamento ainda é uma manipulação somente para produtividade. Sim. Então o pessoal começou a me chamar para dar muita palestra sobre inteligência emocional, sobre saúde mental na empresa, com viés de manipular as pessoas para elas produzirem mais. E isso começou a me frustrar. Ah, é? Porque eu entrava numa empresa, dava uma palestra e aí eu saía de lá pensando. Não é isso que eu quero fazer. Não fiz nada de útil. Eu chamo isso de dopamina barata. As pessoas pagam uma palestra, tá cheio na internet. As pessoas assistem uma live, vão numa palestra, saem da palestra dizendo, mudou minha vida. Não, daqui a meia hora você voltou a ser a mesma pessoa, não mudou nada, você vai cometer as mesmas falhas, vai continuar sendo a mesma pessoa. E aí eu ficava pensando, dá pra fazer um trabalho mais profundo? Sim. Mas como? E eu passei sem um bom tempo. Sem precisar fazer ninguém pisar na brasa, nem Sim. no caco de vidro. Você sabe que eu fiz muitos cursos desses. Imagino. Muitos. Porque eu queria fazer para me autoconhecer. Sim. E depois que eu comecei a ser psicoterapeuta e fazer essas abordagens também, eu comecei às vezes contratar para ver como era. Claro. E eu me lembro que eu fiz um curso na COPEAD. Olha. De liderança transformadora. O FRJ, né? Um curso caro. E aí eu pensei assim, das duas uma. Ou vai ser um investimento para eu aprender coisas novas. Ou aprender o que não fazer. Não. Ou eu vou ter uma comparação de que o conteúdo que eu tenho, que eu estou propondo, já está um pouco além do que está sendo oferecido ali. Legal. Então o investimento vai valer. Porque para mim vai servir de benchmark. Então, 20% do curso foi legal. Principalmente a troca de experiência entre os participantes. Networking. O networking foi muito COPEAD bom. Mas 80% do curso eram coisas que, na minha análise do que eu estava pesquisando, já estavam obsoletas. Tá. Mas a Você quer a que eu levante uma academia polêmica? É isso, né? Levanta. Você gosta de polêmica, Adoro. né? Uma que o mercado corporativo e de RH consome muito é o DISC. Já está ultrapassado. Na verdade, o DISC, não era nem para ter existido. Tá. O DISC, ele foi uma técnica criada por um psicólogo norte-americano na década de 20. Sim. Foi o resultado de um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais. Academicamente, esse livro tem muito mais crítica do que vantagens. Para mim, ele coloca as pessoas numa caixinha, né? Ele queria chamar as pessoas de pessoas normais, e ele mapeou as pessoas em 4 tipos, e as pessoas tinham que se encaixar nisso. Nessas caixinhas. Isso, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ganha força, porque eram estratégias de condicionamento de soldados para serem obedientes. O que serve também para um ambiente produtivo de empresa. Para uma hierarquia, né? Só que esse cara, esse psicólogo, ele abandonou esse livro e essa tese. Olha. Porque ele foi tão criticado e ele mesmo chegou à conclusão de que isso não funcionava. Ele tinha uma visão muito limitada de como funcionava o cérebro e a personalidade das pessoas. E ele abandonou isso. Ele hoje, reconhecido cientificamente, porque ele foi o criador do polígrafo. Não pelo DISC. Beleza. DISC morreu. Um pesquisador que trabalhava com ele no laboratório dele, 30 anos depois, relança isso com outro nome. E aí encontra um mercado de RH que quer fazer teste rápido para recrutar rápido. E aí... diagnosticar e recrutar. A gente está falando de 1928. Sim. Você sabe quando isso chegou no Brasil, traduzido para o português? 2014. Nossa. E o brasileiro acha que isso é o suprassumo da análise de perfil e de personalidade, e o RH das empresas continua aplicando isso até hoje. Como se isso tivesse algum sentido, cientificamente. Sim. Tem 2 coisas que eu acho que limitam muitas pessoas. É isso e aquela outra análise que coloca as pessoas como perfil do sábio, da águia, Tem uma explicação para isso.
chama-se neuroeconomia. Uhum. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a tentar simplificar as coisas para achar a resposta rápida, para sobreviver e consumir menos energia. Tá bom. E aí é muito mais fácil você encaixar pessoas não querem pessoas pensar. em grupos. Uhum. As pessoas não querem se conectar, elas não querem sentir. Elas querem encaixar rápido para dar resposta rápida. Sim. O psicólogo que descobriu esse termo da neuroeconomia, que ele mapeou todos os vieses e como as pessoas tomam decisão. E aí ele chegou a estudos de que 5% das nossas decisões são conscientes e 95% são inconscientes. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Olha, um psicólogo. Com essa tese da neuroeconomia. E aí o nosso cérebro, então, ele sempre vai buscar o caminho mais rápido e mais confortável. E aí você encaixa isso numa sociedade consumista, superficial, Sim. líquida, Sim. como diz o filósofo Bauman, onde tudo é descartável e tudo tem que ser rápido, e o que você lançou hoje já está obsoleto, e inovação, e o futuro, e você já está ficando para trás, a gente quer resposta rápida para tudo. É sim. Ninguém quer se conectar mais. Ninguém. Mas o ponto positivo é a humanização e a saúde mental, ela está virando artigo de luxo. A próxima tendência do futuro agora é a humanização. É isso. Você pega, por exemplo, o relatório do futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial. Das 10 principais habilidades para serem desenvolvidas para o profissional do futuro, 8 são humanas. Não são tecnologia. Sim. São humanas. Então, as pessoas que têm autoconhecimento, inteligência emocional, autorregulação emocional e conseguem se conectar com as outras, são os profissionais do futuro. Absolutamente. Agora eu quero um conselho. Quero um conselho de elevador. Se você estivesse pegando o elevador com um líder que tá nervoso, de repente você se vê ali. E aí, o que você diria? Cara, fantástico, porque você me perguntando isso agora me fez uma recordação. Eu tava com a Maria Paula. Beijo, Maria Paula. Maria Paula do Cacete Planeta. Sabe que ela é psicóloga, né? Sim. Ela é mestre em psicologia. Nossa. E eu tava com um evento, um after do Web Summit, e a gente conversando, e ela me fez exatamente essa pergunta. Amanhã eu vou ter uma conversa com líderes globais. O que você acha que eu devo falar para eles? Exatamente essa pergunta. Eu acho que as pessoas precisam ser humanas e se conectar. Eu vi um vídeo que me chocou muito ontem ou anteontem. É muito reflexivo. Como é que a gente consegue desenvolver tecnologia hoje para fazer um ataque por drone remoto em outro país, comandado remotamente, mas a gente é incapaz de ter uma tecnologia que salva uma menina de um penhasco na Indonésia que fica 4 dias esperando socorro? O nosso foco está em guerra e ganhar mais dinheiro, e não em salvar as pessoas. Então, quando você tem leis, por exemplo, como a NR1, que obriga as empresas a olharem para a saúde mental e para riscos psicossociais, isso é um grande avanço. Mas o engraçado é que as empresas estão muito mais preocupadas com a multa do Ministério do Trabalho do que efetivamente criar condições de saúde mental dentro das empresas. Mas já é um movimento. Porque hoje eu tenho dado muita palestra à empresa que está gerando conscientização, que está gerando mentoria, e eu estou começando hoje a entrar no planejamento estratégico da empresa como conselheiro, ajudando as empresas a pensar em como o planejamento ser mais humanizado. Mas, infelizmente, não são a maioria das empresas. Não, né? São empresas que já conseguiram chegar num outro patamar. É como a gente começou falando no podcast. Vão precisar perder muitos bons funcionários, colaboradores e líderes. Você quer a notícia triste? Não. Não. Você acha que nem perdendo? Tem pessoas que vão nascer e morrer presas na fantasia de serem reconhecidos e serem líderes e serem melhores do que os outros. E eles nunca vão entender o que é ser humanizado de verdade. Entendi. Marcos, como é que a galera te encontra no LinkedIn? Bom, meu LinkedIn, eu tenho a sorte de ter o meu nome no LinkedIn. Eu sou das antigas do LinkedIn. Meu LinkedIn é Marcos André. Adoro. Marcos André. Aquele linkedin.com/Marcos André. Adoro. Eu vou deixar aqui na legenda para vocês. Marcão, muito obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra te receber aqui. Eu sei que a sua rotina é super corrida. Marido, pai de 2, não é isso? 3. Ups, 3. Líder, escritor, palestrante, conselheiro, terapeuta. Olha, muito obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. E a gente volta na semana que vem.